Muitos se lembram de John Carter como o soldado sulista, que, misteriosamente transportado para Marte, venceu batalhas impossíveis e se apaixonou pela princesa Dejatoris. Mas poucos conhecem a história completa. Sua aventura não terminou com o casamento em Hellion. Foi apenas o começo de uma luta muito maior, contra cultos mortais, raças inimigas e os segredos mais sombrios de Barsoom. Neste vídeo, vou te contar o verdadeiro final de John Carter, desde o seu retorno inesperado ao Vale de Dor, onde ele descobre o macabro engano de uma religião que sacrifica peregrinos, até as batalhas ferozes para libertar sua esposa no Templo do Sol. Este é o final nunca contado de John Carter. John Carter, um veterano confederado da Guerra Civil Americana, parte para o Arizona após o fim do conflito para tentar a sorte como garimpeiro de ouro ao lado de seu amigo e sócio, James K. Powell. Descobrem um rico veio de ouro que poderia torná-los ricos para o resto da vida, mas seus planos vão por água abaixo quando são atacados por apaches, que acabam matando Powell enquanto ele ia até a cidade buscar provisões. Carter, perseguido e sozinho, é forçado a se esconder em uma caverna sagrada para salvar a própria vida. Dentro da caverna, ele começa a se sentir estranho e sonolento, e passa por uma experiência misteriosa. Tem a sensação de deixar o próprio corpo e observa sua forma imóvel estendida no chão. Assustado, sai da caverna e, ao erguer os olhos para o céu, vê o planeta Marte. Instintivamente, estende a mão em direção àquele ponto distante, e é inexplicavelmente arrastado pelo espaço. De repente, desperta em Marte, ou Barsoom, como seus habitantes o chamam. Lá, a gravidade mais baixa e a atmosfera mais rarefeita lhe concedem força sobre-humana e uma agilidade impressionante. Logo é descoberto pelos Tarks, um povo nômade de marcianos verdes, altos, de pele esverdeada, com presas afiadas e 6 membros. Guerreiros ferozes que valorizam acima de tudo a força bruta e a habilidade marcial. No início, Carter é feito prisioneiro, mas logo demonstra sua capacidade em combate, sua coragem e sua força extraordinária. Isso lhe rende a admiração e a amizade de Tars Tarkas, um chefe Tark de mente mais nobre e razoável. Com o tempo, Carter se integra à tribo e sobe na hierarquia, recebendo até mesmo um nome honorário. Os Tarks vivem da guerra e do saque. Em uma dessas incursões, capturam Dejatoris, a princesa de Hellion. Ela pertence à raça dos marcianos vermelhos, humanoides de pele avermelhada que dominam os canais e vivem em cidades-estado. Para os Tarks, ela é apenas um prêmio de guerra. Mas Carter se comove com sua coragem e inteligência e acaba se apaixonando por ela. Decide ajudá-la a escapar e devolvê-la ao seu povo. Sua intervenção não envolve apenas os Tarks, mas também o arrasta para os conflitos políticos de Marte. Os marcianos vermelhos estão divididos em cidades-estado rivais, e Hellion sofre sob a ameaça de seu inimigo ancestral, Zodanga. Enquanto Carter e seus aliados tentam salvar Deja e impedir seu casamento forçado com o príncipe de Zodanga, reúnem um exército de Tarks e outras facções para marchar contra o inimigo. Juntos, travam grandes batalhas, derrotando adversários como os Warhuns, uma tribo ainda mais brutal e selvagem. No fim, libertam Hellion do domínio de Zodanga. Após a vitória, John Carter conquista definitivamente o coração de Dejatoris. Casa-se com ela e é reconhecido como príncipe de Hellion. Durante 9 anos, vivem em paz e prosperidade. Mas essa felicidade é ameaçada quando a fábrica da atmosfera, uma gigantesca instalação responsável por produzir o ar respirável de Marte, sofre uma falha crítica. Sem ela, todo Barsoom está condenado a sufocar. Carter lidera uma tentativa desesperada de consertar o sistema. Ele usa um código telepático secreto para acessar o interior da fábrica e leva consigo um engenheiro para reiniciar o mecanismo, mas acaba sendo vencido pela falta de oxigênio e perde a consciência. Ao abrir os olhos, John Carter já não está em Marte. Ele desperta novamente na caverna, no Arizona, como se nada tivesse acontecido. Rico graças ao ouro que havia encontrado antes, muda-se para Nova York, mas vive atormentado pela incerteza, sem saber se sua amada Deja e o filho que ainda não havia nascido sobreviveram sem ele. Depois dos acontecimentos de Uma Princesa de Marte, o primeiro livro da saga, John Carter foi arrancado de Barsoom e devolvido à Terra contra a própria vontade. Durante 10 longos anos, permaneceu separado de sua esposa, Dejatoris, de seu filho que ainda não conhecia e do povo de Hellion, que já considerava como seu.
A história então recomeça com seu retorno repentino a Marte. Mas Carter não volta para qualquer lugar. Seu corpo se materializa no pior destino possível, o Vale de Dor, considerado o além-vida de Barsoom, um lugar de onde ninguém deveria retornar. Assim que chega, encontra-se no meio de um ataque brutal. Um barco de marcianos verdes que navegava pelo rio Is é emboscado pelos homens plantados, criaturas monstruosas até então desconhecidas. Apenas um passageiro sobrevive, Tars Tarkas, o amigo de Carter, que havia iniciado a peregrinação para buscar Carter. Juntos lutam para sobreviver e descobrem a terrível verdade do Vale de Dor. Uma raça de pele branca, autoproclamada deuses, há séculos vem enganando todos os povos de Marte. A peregrinação que prometia um paraíso não passa de uma armadilha mortal. Os peregrinos são assassinados por feras ou escravizados e devorados em meio ao caos. Carter e Tars Tarkas resgatam uma escrava e tramam uma fuga, enquanto o vale é atacado pelos Homens Negros de Barsoom. Conhecidos como Primeiros Nascidos, conseguem roubar um aerobarco inimigo, enquanto Carter combate a bordo de outra. Ali ele mata quase todos os piratas, exceto um primeiro nascido, que revela que eles também se consideram deuses e vivem de saquear e dominar os Terns. Carter resgata Fydor, filha de Matai Shang, o sumo sacerdote dos Terns. No entanto, sua vitória é breve. São capturados pelos Primeiros Nascidos e levados ao seu reino subterrâneo no Mar Omean. Ali Carter é apresentado a Issus, a suposta deusa suprema de Barsoom, que na realidade manipula os Terns por meio de comunicações secretas que estes interpretam como revelações divinas, e toma suas sacerdotisas como donzelas por um ano marciano e depois as condena à morte, condenando Carter à prisão apenas para tê-lo como escravo, em um ato de castigo. Mas Carter tenta agir com honra, ganhando lealdade na prisão. Carter descobre que um jovem prisioneiro é, na verdade, seu próprio filho, Cartoris. Juntos são levados a jogos cruéis, onde as donzelas do ano anterior são assassinadas e devoradas por Issus e seus nobres. Carter lidera uma rebelião dos prisioneiros, matando muitos, embora a revolta acabe sendo sufocada. Conseguem escapar pelos túneis, fazendo-se passar por prisioneiros recém-capturados para evitar suspeitas. Ao saber da rebelião, Tuvia renuncia à fé em Issus e se une a eles em sua fuga. Enquanto isso, encontram Fydor, que lhes conta que Tars Tarkas foi capturado pelos Warhoons, um clã inimigo dos Tarks. Carter parte para resgatá-lo, mas eles são descobertos e perseguidos durante a fuga. Tuvia segue adiante sozinha, montada, enquanto Carter e os demais resistem para lhe dar tempo. São salvos pela marinha de Hellion, sob o comando de seu amigo Cantus Khan. No entanto, a frota obedece a Shodar, um chefe dos Primeiros Nascidos que suspeita de Carter por ter retornado do vale, algo considerado heresia e castigado com a morte em Hellion. Tardos Mors e Mors Kajak, o avô e o pai de Dejatoris, estão ausentes procurando-o com suas frotas. Carter é submetido a julgamento por heresia, mas o povo de Hellion não aceita o veredicto. Ainda assim, é encarcerado após rejeitar um acordo em troca de apoio político. Carter passa 365 dias na prisão, até que seu filho consegue libertá-lo após fugir. Carter organiza um resgate massivo dos Terns. Reúne uma frota colossal, 1.000 naves de guerra, 5.000 cruzadores pequenos, 10.000 exploradores leves e 100.000 naves de um só homem, além de 900 transportes que levam 250.000 de guerreiros verdes e 1 milhão de soldados de Hellion. Perto do Mar Omean, enfrenta os Primeiros Nascidos em uma feroz batalha aérea. Ordena ataques simultâneos enquanto precisa lidar com uma frota que surge para aproveitar o caos no meio do combate. A tripulação de Hellion se amotina contra os Primeiros Nascidos e toma todas as naves, exceto uma que se lança ao vazio em um ato suicida. Depois de forçar a retirada das frotas inimigas, Carter divide suas forças, designa 5.000 naves para atacar o povoado de Issus por terra, enquanto ele, Cartoris e Cantus Khan lideram 500 naves para assaltar Omean pelos túneis subterrâneos. Capturam um submarino dos Primeiros Nascidos, cujo comandante confirma a Carter que Dejatoris continua viva enquanto avançam pelos túneis. Enfrentam múltiplas armadilhas, bombas químicas, incêndios e passagens inundadas. Carter, decidido a não deixar nenhum homem para trás, enfrenta chamas e fumaça e consegue abrir caminho até encontrar Dejah escondida nas catacumbas, antes de retornar para se reagrupar com suas tropas.
Finalmente, as forças de Carter invadem o santuário de Issus no caos. Issus perde a sanidade e confessa que Dejatoris, Tuvia e Faidor estão presas no Templo do Sol, cujas portas só se abrem uma vez por ano marciano. Carter e seus homens buscam desesperadamente uma forma de abri-las, mas falham pouco antes que a câmara se cele por mais um ano marciano. Faidor tenta matar Dejah. O desfecho permanece incerto, deixando o destino de sua amada e de suas aliadas em suspenso. Após os eventos de The Gods of Mars, John Carter enfrenta uma corrida contra o tempo depois de destruir a farsa religiosa de Issus. Sua esposa, Dejatoris, junto com Tuvia e Faidor, ficou presa no Templo do Sol, cujas celas se abrem apenas uma vez por ano. 6 meses se passaram. Carter busca desesperadamente uma forma de libertá-las nas proximidades do perdido Mar de Coros. Observa um poderoso primeiro-nascido. Ao segui-lo, descobre que ele se aliou a Matai Sheng, o sumo sacerdote dos Terns, para se vingar dele. Carter e sua leal montaria o seguem por um rio subterrâneo até uma passagem secreta para o Templo do Sol. Embora tente detê-los, não consegue impedir que libertem Faidor e levem também Dejatoris como refém para se vingar. Assim começa uma perseguição implacável. Os inimigos fogem para Caol, onde a religião de Issus ainda tem poder. Carter, disfarçado, infiltra-se na cidade e chega ao palácio de Salensus Ol. Lá encontra Tuvan Din, o pai de Tuvia, que o defende. No entanto, Matai Shang e Zad o denunciam, fazendo com que Salensus Ol o desterre em meio à confusão. Os inimigos escapam novamente com as prisioneiras. Tuvan Din renuncia à velha fé e oferece sua ajuda, mas já não pode fazer mais nada. Carter e Tuvan Din retomam a perseguição rumo às regiões polares do norte de Ocar. Lá descobrem as terras geladas dos marcianos amarelos, isolados atrás de uma muralha de gelo. Para cruzá-la, atravessam as cavernas de gelo. Durante a viagem, salvam um príncipe rebelde de Ocar, que luta contra seu tio, Salensus Ol, o tirano de Cadabra. Ele lhes oferece disfarces para se passarem por homens amarelos e um anel para reconhecer aliados infiltrados na guarda do palácio. Carter vê Dejah e Tuvia cativas. Quando Salensus Ol tenta aproveitar-se dela, Carter a defende, mas é encarcerado. Influenciado por Matai Shang, Salensus Ol manda encarcerá-lo após um julgamento. Carter é condenado a morrer no poço, um abismo profundo com paredes polidas. Graças a aliados e mensagens secretas, escapa justamente quando um monstro é lançado ao poço para devorá-lo. Enquanto isso, Matai Shang planeja levar Dejah antes que Salensus Ol possa forçá-la a se casar. Carter consegue se libertar e retomar o controle da situação. Encontra prisioneiros de Hellium, como Tardus Mors e Mors Kajak, e provoca uma rebelião. Destrói a torre magnética que impedia o desembarque, permitindo que a frota de Hellium chegue com os Tarks e os Guerreiros Verdes. Após combates ferozes, Salensus Ol é derrotado e morre, enquanto Matai Shang e Zad fogem com as mulheres. A perseguição final acontece sobre um abismo gelado. Carter os alcança. Tuvia atrai Matai Shang, lançando-o ao vazio. Traidora arrependida, Faidor mata Zad antes de lançar-se ao abismo, pagando com sua vida. Finalmente, Carter e Dejatoris retornam vitoriosos. Carter é levado ao Templo da Recompensa. Ali, longe de condená-lo, proclamam-no Warlord of Barsoom, título supremo que compartilha com sua amada esposa. Deixe nos comentários qual outro final você gostaria que contássemos aqui no canal. E lembre-se, se você gosta desse tipo de conteúdo, a melhor forma de nos apoiar é deixando um like e se inscrevendo no canal. Nos vemos em um próximo vídeo.